Oi, minhas lindezas, tudo bem com vocês? Que saudade, beijo pra vocês. Se você não me conhece, tá aqui pela primeira vez. Oi, meu nome é Ana Rodrigues e nesse canal aqui a gente conversa sobre casos policiais de preferência bem antigos enquanto eu faço a minha maquiagem. Então, se tu gosta ou de casos criminais, ou de maquiagem, ou dos dois, eu recomendo que você se inscreva nesse canal, ative o sininho de todas as notificações e deixe aquele seu super like que ajuda muito na divulgação do vídeo. Assim você diz pro YouTube, YouTube, esse vídeo é legal, gosto dele, recomende para outras pessoas. Me segue também lá no Instagram, se tu tivesse me seguindo no Instagram, saberia por que eu sumi. Um mês. Como assim? Tu me some um mês e agora volta com essa cara de pau como se não tivesse acontecido nada. Calma, não se irrite. Eu conto. Bem, em primeiro lugar, sorry, porque eu estou gravando de dia, como vocês podem ouvir. Tem doguinhos, cachorros latindo bastante, inclusive. E tem um gato miando. Só um minuto. Bom, voltei. Essa é a minha vida. É cachorro latindo, é gato miando, eu correndo atrás deles para salvar da chuva. Tá chovendo. Relevem o meu cabelo porque eu saí para atender o meu cachorro na chuva, então deve estar todo bem. Gente, por que eu sumi? Sumi porque tive gatilho de depressão, como eu já expliquei para vocês, essas crises duram de 2 a 3 semanas. E enfim, no lugar onde eu vivo, vocês sabem, eu contei, eu mostrei no último vídeo o tiro que quase atingiu a minha janela, enfim, vocês sabem. Eu também tive dermatite atópica, então o meu rosto, o meu pescoço e a minha orelha ficaram descamando, vermelho, coçando muito, eu fiquei descamando igual um peixe. Não, igual uma sereia. Então, mesmo que eu quisesse usar maquiagem, eu não podia. Eu tinha que usar só pomada no rosto. Enfim, mas agora estou aqui, estou bem. Vamos lá, vamos retomar os trabalhos, vamos gravar. E o caso de hoje é uma coisa assim inacreditável. Eu achei ele super interessante, não pelo crime, claro que não, crimes não são interessantes, são coisas ruins, né? São feias, mas a maneira como esse cara foi pego, gente, pra época é demais. Foi o primeiro assassino pego por rádio. Gente, wireless. Não, não era wireless, né? Comunicação sem fio. Ou é a mesma coisa? É. Corta. Então, esse cara foi o primeiro assassino da história a ser pego por causa de um rádio. Crime é uma coisa daquelas, mas a fuga do homem foi demais. E aí, vamos lá? Bora pra vinheta nova. Vocês viram, mudei o nome do canal, mudei a vinheta, tudo novo. Vamos lá. Então, meus amores, esse caso envolveu o doutor, prestem atenção que eu só vou falar o nome dele uma vez, Hawley Harvey Crippen. Eu só vou chamá-lo de Dr. Crippen, porque esse nome é difícil pra caramba. Ele nasceu em 11 de setembro de 1886 em Coldwater, em Michigan, nos Estados Unidos. Ele nasceu numa família que tinha grana, e os pais dele tinham uma loja e assim, tinha grana, tinha dinheiro, e ele se formou em medicina e depois ele fez especialização em homeopatia. Daí ele foi para Nova York. Ele foi lá trabalhar em Nova York e tinha bastante sucesso. Então ele conheceu a sua primeira esposa, uma estudante de enfermagem chamada Charlotte Bell. Eles se apaixonaram loucamente e casaram bem rápido. Tiveram um filho chamado Otto. 4 anos depois, a Charlotte engravidou novamente e aos 9 meses de gestação, infelizmente, ela e o seu bebezinho acabaram morrendo. Que dó. Então, o Dr. Crippen pegou o seu filho e levou para os pais dele, que naquela época estavam morando na Califórnia, e largou a criança lá. Tipo, nunca mais quis saber dele. Ótimo pai. Parece o meu. Enfim.
Quando ele voltou para Nova York, ele conheceu uma moça muito animada que era uma aspirante a atriz e cantora na Broadway. Sim, a famosa Broadway. O nome dela é uma coisa que eu não vou dizer também, porque é um insulto à pronúncia ou um desafio, mas eu vou deixar aqui na tela para vocês verem, porque ela era filha de poloneses. Como o nome dela era complicado pra caramba, ela mesma decidiu mudar o nome dela para Cora Turner. Ela tinha 19 anos e adivinha só, eles se apaixonaram e casaram. Ele tinha 30 anos, tá? E daí, o Dr. Crippen começou a patentear as medicações que ele criava e começou a ganhar muita grana mesmo. Só que em 1897 os Estados Unidos caíram numa depressão econômica e a Cora convenceu seu marido a ir embora para o velho mundo, para a Inglaterra, para tentar a sorte em Londres, e então ele foi. O Dr. Crippen, além de ter essa aparência que eu achei muito engraçada, porque parece que ele estava sentado num cacto na hora que foi tirada essa foto, vocês não acham? Olha os olhões assim esbugalhados. Isso não é bullying, não, tá? Não é bullying, por favor. Então, ele tinha uma personalidade bem diferente da sua esposa. Ele era muito quieto, muito reservado, muito fechado. Então, tipo, tudo que a Cora mandava, ele acabava fazendo. Ele foi sozinho para Londres, mas não conseguiu seguir com o seu negócio de homeopatia. Não sei porquê. Sei lá, talvez tivessem muitos agindo lá naquele momento. Sabe, sei lá. Então ele começou a trabalhar em uma empresa chamada Munion, ou Minion, sei lá. E era uma empresa de medicações. Alguns meses depois, a Cora foi para lá também, ele já tinha alugado uma casa lá, enfim. Só que ele trabalhava como médico nessa empresa fabricando remédios e também como agente da Cora. Só que tinha uma coisa. Ela cantava muito mal. Ela era péssima. Péssima mesmo. Aí, o que aconteceu? A empresa que ele estava trabalhando ficou de saco cheio, essa é a verdade. Por quê? Porque ele ficava muito tempo agenciando a esposa, assim, ele trabalhava como produtor dela, porque ela estava tentando entrar lá no Music Hall de Londres. Ou era uma coisa mais alta, não recordo muito bem. E aí o que aconteceu? Demitiram ele e tá. Quando ele foi demitido, as coisas entre o casal começaram a esfriar e enfim. A Cora tinha abertamente muitos amantes. Muitos mesmo, sabe? E ela gostava muito de humilhar o marido em público, de constrangê-lo, porque ele tinha aquela personalidade super mansinha, super passiva. E ela era a dominadora, assim, da relação, do casamento, enfim. Tanto que ela não escondia os amantes de ninguém, né? Quem quisesse ver e visse. Ela não tava nem aí. Ela acabou até mesmo conhecida como... Ai, gente, é sério, não é bullying. Mas ela ficou conhecida como a bola do Brooklyn. Desculpa. Que maldade, que povo malvado, cara. Bom, sendo humilhado pela esposa constantemente e chifrado, Dr. Crippen era um corno bem mansinho, né? Enfim. Sendo desrespeitado pela esposa durante tanto tempo, o que acabou acontecendo? No novo emprego dele, uma instituição para pessoas surdas, ele acabou conhecendo uma jovem que o tratava muito bem, que o respeitava,
chamada Ethel Leneve, e você já deve imaginar o que aconteceu, né? Se tornaram amantes, então. A Cora gostava de gastar muito dinheiro, de chamar muita atenção, ela usava muitas joias bem caras, bem extravagantes. Dizem que ela adorava usar vestidos rosas de cetim. Depois de 4 anos juntos, a Ethel Leneve, que na época já estava com 27 anos, e o Dr. Crippen, 48, começou a exigir que ele terminasse o casamento, porque ela queria deixar de ser a outra, né? E o Dr. Crippen também já estava cheio da sua esposa, que o traía, que o humilhava, que enfim, não o respeitava e blá blá blá, não que isso seja, né, motivo para o que ele fez. Então o que aconteceu? Ele comprou um anestésico chamado iosina. Gente, esse anestésico é tão forte que em excesso consegue matar um elefante. Então, ele teve que... quando a pessoa não tem, digamos, vocação para assassino, eles fazem essas coisas. Ele assinou o nome dele quando ele foi comprar lá esse medicamento. Porque ele podia comprar porque era médico, mas ele tinha que assinar. Então, ele comprou a iosina. Imaginem pra quê. Então, em fevereiro de 1910, com o casal dormindo em quartos separados e o Dr. Crippen, inclusive, já tendo encontrado a sua esposa na cama com um dos seus amantes, ele resolveu dar um jantar para os amigos mais próximos. Então lá aconteceu o jantar, ele queria que todos vissem a Cora bem viva. E foi o que aconteceu. Dizem que nesse jantar aí, ela deu a maior bronca no marido, fez ele passar um vergonhão na frente dos convidados, porque ele se recusou a acompanhar um dos convidados até o banheiro, a mostrar pro cara onde que era o banheiro, e ela... Como que você não vai mostrar onde é o banheiro? Você é um péssimo anfitrião, e blá blá blá, humilhou ele um monte, enfim. Então depois desse jantar, a Cora nunca mais foi vista. Cora desapareceu e no mês seguinte a Ethel Leneve foi morar na casa do casal. E as pessoas começaram a ficar desconfiadas, né, e perguntarem o que havia acontecido com a Cora, onde ela estava, né? Então o Dr. Crippen falou que ela tinha viajado para os Estados Unidos porque seus parentes estavam doentes e que ela, infelizmente, pegou a doença deles e morreu. Só que ela tinha muitos amigos, né? Pela profissão dela, pela carreira que ela tentava ter, né? E ele escreveu uma carta para o Music Hall de Londres como se fosse a Cora. Ela tinha um nome artístico de Belle Elmore. E ele assinou essa carta de despedida com um L a menos na assinatura. O que o pessoal estranhou bastante porque foi um nome artístico que ela criou, então ela adorava esse nome. Como que ela ia escrever errado? Como que ela ia assinar errado, né? Começou a levantar muitas desconfianças. E também o fato de que a Ethel Leneve começou a aparecer com as joias e as roupas da falecida esposa. O pessoal começou a achar muito estranho e de muito mau gosto, né? Usar as joias e as roupas da esposa dele que faleceu. Tem alguma coisa muito estranha nessa história. Ah, tem sim. Bem desconfiados com aquela história toda, 2 amigos da Cora, um casal de atores, foram em julho de 1910 até a Scotland Yard e relataram o desaparecimento da sua amiga. Eles não estavam acreditando em nadinha do que o Crippen tinha falado. Então, o inspetor Walter Dew, olha que interessante, esse inspetor trabalhou nas investigações do Jack o Estripador.
cara era famoso lá, né? Enfim. Então o inspetor foi até a casa do Dr. Crippen no norte de Londres e a Ethel Leneve estava lá. Ela disse que era a governanta da casa e o Dr. Crippen estava trabalhando. Então, o inspetor Walter Dew foi até lá o trabalho do Crippen e aí ele viu que a história dele não estava colando e mudou a versão. Aí ele falou o seguinte: não, eu inventei essa história de que ela foi para os Estados Unidos e morreu porque, na verdade, eu tô com vergonha, porque ela fugiu com um amante. É um ator aí, amigo dela, chamado Bruce Miller, de 18 anos. Então, ela foi embora para os Estados Unidos com um amante e eu inventei essa história porque tava com muita vergonha. Aí, o inspetor, então, tá, né? Só que ele não acreditou muito, não. Como o inspetor não tinha acreditado muito no que o Dr. Crippen falou, alguns dias depois ele voltou até a casa dele, só que encontrou a casa vazia. Ele não estava mais lá. Ele e sua amante estavam em Paris. Estavam na cidade romântica, na cidade luz. Então o inspetor Dew começou a vasculhar o quintal. Ele sabia, tinha alguma coisa errada. Começou a vasculhar o quintal, cavocar por tudo lá. Só que eles não encontraram corpo nenhum, não encontraram nada. Então ele voltou a sua atenção para dentro da casa, mais especificamente para uma adega. Eu não entendi muito bem, tinham outras versões assim. Alguns sites diziam que era uma adega de vinhos, outros diziam que era o lugar da casa onde eles guardavam carvão, porque, enfim, o frio de Londres, né, tinha que ter um monte de carvão para ficar colocando lá na lareira, sei lá, essas coisas. Ele voltou, então, a sua atenção para esse lugar. Quando ele chegou lá, ele notou que tinha alguns tijolos meio soltos, assim, né? E aí ele pediu para os seus homens irem lá e tirarem aqueles tijolos. Quando eles foram tirando e cavando, eis que um cheiro horrível surgiu e foi encontrado um torso humano envolvido em um pijama. Então, o corpo não tinha a cabeça, nem os braços e nem as pernas. Envolvido lá em uma camisa de pijama. E o que eles pensaram? É lógico que é a Cora. Então, saiu em todos os jornais da época, em todos os jornais, que o Dr. Crippen tinha assassinado e mutilado a sua esposa. Saiu no jornal também o seu retrato falado, mais uma recompensa de 250 libras para quem desse qualquer informação que ajudasse na sua captura. Dr. Crippen, lá em Paris, estava lendo o jornal e, me descobriram. Então, ele e a sua amante fugiram para a Bélgica, só que durante esse percurso a Ethel cortou os cabelos e se vestiu de homem e eles começaram a se passar por pai e filho. Então, quando eles chegaram na Bélgica, eles foram para a Antuérpia para pegar um navio para dar o fora da Europa o mais rápido possível. Aí dizem que o Dr. Crippen tinha uma mala onde tinha as partes do corpo que faltavam da Cora e que ele teria jogado essa mala no mar, mas por favor, né, gente? Como é que o cara ia estar carregando uma mala com restos mortais que deviam estar cheirando muito mal, enfim? Eu acho que não, acho que não. Acho que ele deu outro jeito de se livrar do resto do corpo, enfim. Quando eles chegaram lá na Antuérpia, eles embarcaram num navio chamado SS Montrose, que estava indo para Quebec, no Canadá, em 20 de julho. Só que se você está tentando fugir e que sua fuga seja discreta, você não deveria viajar de primeira classe, não acha? Mas ele viajou de primeira classe com o seu filho, Master Robinson, que era sua amante. Como eles estavam na primeira classe, o capitão Kendall costumava
estar circulando ali pelo salão, em volta só da primeira classe, sempre, né? E esse capitão era um cara que adorava investigação criminal e essas coisas, e é claro que ele tinha lido os jornais e ele desconfiou do casal. Por quê? O homem tinha marcas de óculos, que ele recentemente tinha parado de usar, um bigode recém-raspado, e o filho era um pouco delicado demais, sabe? Tinha as calças muito apertadas nos quadris, caminhava de um jeito meio afeminado, sem contar que eles andavam de mãos dadas para todo lado. Se isso já chama atenção hoje, imaginem em 1910. Como tinha lido todas as notícias, o capitão Kendall foi, no dia 22 de julho, até a estação de radiotelégrafo do navio e mandou uma mensagem para Scotland Yard dizendo que ele desconfiava que o pai e o filho eram, na verdade, o Dr. Crippen e sua amante Ethel Leneve. Quando a mensagem chegou, o inspetor-chefe da Scotland Yard, Walter Dew, correu para Liverpool e pegou um navio mais rápido da White Star Line, chamado Laurentic. Por que todos os navios da White Star Line tinham que ter IC no nome? Já notaram isso? Laurentic, Megantic, Olympic, Gigantic, Titanic. Esse navio era bem mais ágil e bem mais leve que o SS Montrose, e ele ia chegar um dia antes no Canadá. Ele pegou o navio no dia 23 de julho e chegou lá um dia antes, combinou com a polícia do Canadá de se disfarçar e embarcou em um barquinho a vapor disfarçado de capitão de navio, ele e a sua tripulação, que na verdade era a Scotland Yard. Eles subiram a bordo do Montrose e ele chegou no Dr. Crippen e disse: "Bom dia, Dr. Crippen, lembra de mim? O senhor está preso." Pois é, então ele foi preso. O casal então ficou preso em Quebec por 19 dias até voltarem para Inglaterra num navio da White Star Line chamado Megantic. Eles chegaram em 28 de agosto, que eles foram presos em 31 de julho, tá? Chegaram em 28 de agosto e durante a viagem dos dois navios, a imprensa era enlouquecida, porque o capitão Kendall ia mandando mensagem para o Laurentic, e do Laurentic ia para a Scotland Yard, que ia para o Daily Mail, então a população toda sabia o que estava acontecendo, daquela perseguição em alto mar, Dr. Crippen e sua amante, blá blá blá, e isso, estão chegando perto do Canadá, e o navio tá chegando mais rápido, o navio que foi o inspetor, blá blá blá, enfim, a população tava louca. Quando eles chegaram, o Dr. Crippen desembarcou disfarçado, com um cachecol em volta do rosto, nessa foto aí, algemado. E durante toda a viagem, o casal ficou cada um numa cabine fortemente vigiado por outros detetives. A população estava louca, queriam linchá-los de qualquer jeito. Desse modo, o trem que eles voltaram, né, o casal criminoso voltou de Liverpool até Londres, teve que ir assim de policiais, porque a população estava louca. O julgamento, então, começou no dia 18 de outubro e era uma loucura. Ficava uma galera do lado de fora querendo saber, né, o que estava acontecendo. O povo disputava as cadeiras lá dentro porque queriam assistir, tipo, o julgamento do século, né? O Crippen alegou inocência, disse que não foi ele, não sei o que, não sei o que, sendo que aquele torso, né, que eles encontraram tinha iocina. Meu Deus, o nenê tá quase derrubando a porta, eu vou ter que cortar de novo. O que tu quer, meu filho? A mamãe tá trabalhando. Então, o corpo tinha iocina e uma cicatriz no abdômen que foi reconhecida como uma cicatriz de operação que a Cora Turner tinha feito. Então, era Cora, não adiantava alegar que ele é inocente, ele era culpado e pronto. O júri levou 27 minutos para sentenciá-lo à forca, e enquanto ele estava preso, a sua amante, que foi inocentada, porque o Crippen a defendeu o tempo todo, disse que ela não sabia de nada,
o que eu duvido, mas ela foi inocentada e ela escreveu muitas cartas para ele durante esse tempo que ele ficou preso. E o pedido dele foi que depois da pena ser executada, uma foto da sua amante e todas as cartas que ela escreveu para ele fossem colocadas em seu caixão. O Dr. Crippen, então, sofreu a sua sentença no dia 23 de novembro de 1910 na prisão de Pentonville, em Londres, e foi sepultado num túmulo não identificado. O seu filho Otto morreu com 84 anos de idade. A Ethel mudou de país, mudou de nome, teve uma vida completamente normal. Casou, teve filhos, morreu com seus 80 e poucos anos também. E esse é um caso bem uou por causa dessa perseguição toda e navios e White Star Line. Me chamou muita atenção da White Star Line porque ela bombava naquela época, né? Enfim, essa foi a história de hoje. Eu peço para vocês que deixem embaixo os seus comentários. Muito obrigada por não me abandonarem depois do meu sumiço de um mês. Um mês. E eu também prometo que eu não vou mais gravar de dia, porque eu tive que cortar esse vídeo tantas vezes. Esse lugar é tão barulhento, tem mais cachorro do que gente morando aqui, com certeza. Assistam a outros vídeos aqui do canal que vocês sabem que me ajuda bastante. E deixem seus comentários, compartilha esse vídeo, tá bom? E nos vemos, talvez, na próxima semana. Não, tô brincando. Nos vemos na próxima semana nesse mesmo canal e nesse mesmo horário. Tchau!